Olá, tudo bem? Que alegria poder começar mais um Arena do Futuro. Como você está? Como está a sua família? Está tudo bem por aí? Nós queremos hoje continuar o estudo do programa passado. No programa anterior nós falamos sobre a origem do mal, mas não deu tempo de terminar o assunto, porque eu me demorei bastante em cada palavra, cada detalhe, porque eu preciso explicar isso com riqueza de detalhes para você. E por isso nós vamos hoje retomar o mesmo tema e vamos continuar estudando sobre a origem do mal. Antes, porém, eu quero lembrar você que nós temos, o programa nosso oferece a você várias opções de relacionamentos espirituais durante toda a semana, através das redes sociais. Nós temos o Facebook, que é facebook.com/Arena do Futuro. É só isso. E o Twitter, @Arena do Futuro. E o blog é novotempo.com/Arena do Futuro. São formas, meios através dos quais você pode ter mais palavras de Deus, mais mensagens de Deus para o seu crescimento espiritual, tá bom? E nós temos também aqui um curso bíblico, que é o DVD Tempo de Esperança, para você, para sua família, e claro que você pode também receber aí de graça. Agora, além desse aqui, que esse curso é o curso mais antigo, agora nós temos um curso novo, um DVD novo gravado em Israel, gravado na Turquia, na Grécia, em Roma e nos Estados Unidos, em 5 países. É o DVD A Última Esperança. Você pode entrar em contato conosco e adquiri-lo. Será uma bênção para você e para toda a sua família. Tá bom? Vamos então agora abrir a Bíblia Sagrada. Eu vou guardar aqui o meu DVD e você, com a Bíblia Sagrada em mãos, vamos então considerar. A pergunta é: de quem é a culpa do pecado? É de Deus ou é de Satanás? Quem é o culpado nessa história toda? Não há dúvidas, não precisamos nem falar sobre o assunto. A culpa é de Satanás. Ou seja, o mal surgiu com ele. Ele é o originador do mal. E Deus assumiu a nossa culpa. Deus tomou o nosso lugar. Esse é o ponto impressionante. Na Bíblia Sagrada, quando você fala da origem do mal, quando você entende que o mal surgiu através do anjo querubim, aquele anjo que era um anjo bom e tornou-se um anjo mau, de acordo com Ezequiel 28, de acordo com Isaías 14, de acordo com Gênesis 3, você começa a entender que a origem do mal veio de uma maneira misteriosa e inexplicável. Você sabe que o pecado não tem como você explicar. Ele surgiu, é um mistério. Ele entrou nesse mundo simplesmente. Agora veja, a Bíblia Sagrada, quando fala do pecado, apresenta também as suas consequências. Quando você abre uma revista de notícias, como a revista Veja, a revista Isto É, a revista Época e outras revistas, você vê claramente a consequência do pecado. Quando você liga a televisão, acessa a internet, vê as notícias, a gente fica horrorizado de ver as consequências do pecado. A Bíblia Sagrada fala assim, Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, versículo, vamos começar a ler do verso 7 em diante, mas vamos ler até o verso 10. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sim, amigos, Deus expulsou o inimigo do céu, para que ficasse bem claro, diante de todas as pessoas e diante de todo o universo, quem é Deus e quem é o inimigo. O que significa o bem e o que significa o mal. Deus deu tempo ao tempo para que as coisas ficassem claras diante de todo o universo. Entendeu? E ao passar o tempo,
o mal por si só foi mostrando o seu verdadeiro caráter. O inimigo lá no Éden se escondeu atrás de uma serpente. O inimigo vem tentando se esconder atrás de coisas, de pessoas, de movimentos, de ideologias, de filosofias. O inimigo vem tentando trabalhar por trás, de maneira oculta. Mas a Bíblia diz uma coisa muito séria, e eu vou ler para você, na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na segunda carta, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo será desmascarado, tanto o iníquo maior, que é Satanás, quanto as pessoas iníquas, entendeu? O inimigo tem trabalhado de maneira oculta para jogar culpa em Deus, sabia disso? O inimigo tem lutado dia e noite para jogar a culpa em Deus e para tentar manter aquela mentira que ele inventou lá no céu, de que Deus é mau, de que Deus é assassino, de que Deus é ditador. E até hoje o inimigo procura se esconder atrás de alguém, atrás de alguma coisa, para que Deus fique com a culpa do pecado. Não, Deus assumiu a nossa culpa, Deus tomou o nosso lugar, mas a culpa do pecado, o culpado do pecado é Satanás. O culpado do mal é Satanás. Agora, a Bíblia diz que um dia o inimigo será desmascarado. Ele já foi desmascarado na cruz. Ele já foi. Só que perante os homens, ainda não totalmente. Mas ele será. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que não seja exposto, como diz a Bíblia. É isso, meu amigo. Então, o passar do tempo, à medida que você vai estudando a Bíblia, à medida que você vai conhecendo o plano da salvação, à medida que o Evangelho vai sendo pregado, então vai ficando claro quem é Deus e quem é o inimigo, o que significa o bem e o que significa o mal. Você pode ver em tragédias como essa que aconteceu no sul do Brasil, onde mais de 200 jovens foram assassinados, ali você vê o grande conflito entre o bem e o mal. Você vê o mal tentando destruir as pessoas, o mal tentando matar as pessoas. E Deus usando pessoas para salvar as outras. E Deus lutando para salvar mais pessoas. Você entende? É essa luta entre o bem e o mal querendo destruir e Deus lutando para salvar. É o que diz a Bíblia em João capítulo 10. Vamos comigo para João 10. Evangelho de João capítulo 10, olha os versículos que a gente vai ler aqui. O texto bíblico de João 10 trata desse tema da seguinte maneira. A gente poderia ler do verso 1 em diante. Não vamos ler todo o texto, mas apenas alguns versos. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Agora o verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Olha agora o versículo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a sua voz. Olha o 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Olha o 6. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Olha o 7. Jesus então afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha agora o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Olha o 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui está. Você viu isso? Então a Bíblia vai mostrando o pastor e o lobo, o verdadeiro e o falso, o que protege e o que destrói, o que ama e o que odeia, o que salva e o que mata. E finalmente no verso 10 a Bíblia conclui a sequência dizendo o seguinte: o ladrão vem para matar,
roubar e destruir, referindo-se ao inimigo. E diz, mas eu vim, referindo-se a Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus mostra que o caráter do mal é roubar, matar e destruir. Hoje, se você for a um hospital, você vai ver no hospital as duas coisas. Você vai ver o mal, com pessoas gemendo, com pessoas sofrendo. Se você for ao hospital do câncer, você vai ficar desesperado de ver pessoas gritando de dores por causa da doença. Se você vai a um local onde tem leprosos, você vai ver como o pecado trouxe mal para as pessoas. Se você for a qualquer ambiente onde tem gente enferma, você vai ver como o diabo pisou nas pessoas, como que o pecado atingiu o ser humano. Mas nesses mesmos lugares, hospitais, leprosário, lugar de pessoas que têm AIDS, lugar de pessoas que têm outras doenças, você vai ver anjos de Deus, pessoas usadas por Deus para amenizar a dor, o sofrimento daquelas pessoas. Você vai ver como Deus usa as pessoas para trazer a paz, para trazer a esperança, para trazer o alívio e para mostrar para as pessoas que Deus existe e que Deus as ama. Assim vai o bem lutando para proteger e salvar as pessoas e o mal lutando para destruir as pessoas. Claramente, o grande conflito está diante de nós todos os dias. Quando você observa, por exemplo, o caráter corrupto do ser humano, quando você vê que o ser humano, infelizmente, tem um caráter mau, uma natureza má, é terrível isso. Quando uma pessoa quer tirar vantagem da outra, quando uma pessoa quer pisar no menos favorecido para subir, para crescer, para dominar. Isso é impressionante, isso tudo faz parte das consequências do pecado, isso é o pecado. Quando você olha, por exemplo, para uma grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como Recife, como Fortaleza, como essa cidade que você está vendo aqui no nosso cenário, quando você olha para grandes cidades como Porto Alegre, Curitiba, Brasília e outras tantas cidades que nós temos no Brasil e na América do Sul e no mundo, você percebe também quanto mal, quanto sofrimento existem na vida das pessoas. É um filho que assassina os pais, são os pais que abandonam os filhos na porta de uma casa, jogam no rio, jogam no lixo. Esse é o mundo mau que a gente vive. E o profeta Isaías diz assim, esse mundo vai de mal a pior. E as pessoas vão enganando e sendo enganadas. Veja o que diz Isaías 24. Isaías 24, tratando desse tema. Isaías 24, a partir do verso 4. Nós vamos ler os versos 4, 5 e 6. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Veja isso. E os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Uau! Que coisa terrível. É assim. É assim que está o mundo hoje. Esse texto é forte, não é? Muito forte. Fala, por isso a maldição consome a terra. A terra pranteia, o mundo enfraquece. Ouviu isso? As pessoas transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. As pessoas violam as leis de Deus e as leis dos homens. Já viu como é no trânsito? Já viu quando as pessoas estão dirigindo como é?
Tá o sinal vermelho, as pessoas passam. É 80 por hora, a pessoa vai a 100. É 100, ela vai a 120. O ser humano parece que tem um negócio dentro. Parece não, tem, né? Claro que tem. Que leva a pessoa a querer transgredir, desobedecer. É uma coisa terrível. É a natureza pecaminosa. É o pecado da rebeldia, da transgressão. E se você ler Romanos 1, aí você vai ver como a Bíblia revela a consequência do pecado na vida do ser humano. Romanos 1, eu preciso ler com você esse texto. Veja só, Romanos, aqui está, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Do versículo 20, que diz assim, aliás, o verso 19, assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Olha o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha o 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha o 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à glória do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha o 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Olha o 27. Semelhantemente, os homens também, mudando, deixando o contato natural contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que impressionante esse texto. Aqui a Bíblia chega a falar que as mulheres mudaram o seu modo natural de relações íntimas. Mulher com mulher. E o 27 fala homem com homem. Entende? O pecado trouxe coisas horríveis para o mundo. Trouxe coisas horríveis. Mas tem uma frase do apóstolo Paulo que nos alegra. Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que maravilha! Louvado seja Deus por isso. Diante dessa leitura impressionante, nós vamos fazer um intervalo agora. E logo depois eu volto para mostrar a você a providência divina para resgatar o homem, para salvar o homem das garras de Satanás, do pecado e devolver ao homem a vida eterna. Vai ser maravilhoso. Não saia daí, permaneça com a gente. Vai lá, toma uma água, liga para alguém, chama mais gente e daqui a pouco eu volto para o segundo bloco do Arena de hoje. Até já. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco, onde nós vamos ver a providência de Deus para salvar você e eu, para nos dar e nos devolver o privilégio da vida eterna.
E isso é maravilhoso. Eu já começo logo de cara com Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que maravilha! O meu coração se enche de alegria quando eu leio esse texto. Porque aqui esse texto mostra a nossa realidade e mostra a promessa de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aqui diz, o salário do pecado é a morte, e de fato é mesmo. Mas o dom de Deus, gratuito para mim e para você, é a vida eterna. E isso é maravilhoso. Isso é tudo o que eu preciso e que você precisa. Deus tem algo gratuito para nós. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma bênção para nós. Deus prometeu salvação para nós. E nós aceitamos isso. Você não aceita? Eu aceito. Aceitamos juntos. Amém? Agora, como é que esse negócio aqui de Romanos 6, que fala assim, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala de pelo menos duas mortes. A primeira morte, que é conhecida de todos nós, ela vem de várias formas. Vem através de uma enfermidade, através de um acidente, através da velhice. A primeira morte vem de várias maneiras. Só que essa primeira morte não é o salário do pecado, sabia? Porque a primeira morte, se fosse o salário do pecado, seria um salário injusto. Porque tem gente má que morre de uma maneira tranquila. E tem gente boa e fiel a Deus que morre de uma maneira trágica. Aí não seria justo. Então, o salário do pecado, na verdade, é a segunda morte. A segunda morte mencionada em Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 21. Aqui está, 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É isso. A segunda morte, então, será de uma maneira só. Será com fogo e enxofre. Essa sim é o salário do pecado. Por quê? Porque aí será da mesma maneira, ou seja, com fogo e enxofre, para todos aqueles que rejeitarem a salvação. Todos aqueles que rejeitarem o plano de Deus. Então, nesse caso, sim, a segunda morte se torna o salário do pecado. A primeira morte é apenas consequência do pecado, mas não salário. Ok? Agora veja, o texto lá de Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, você e eu estávamos condenados à morte eterna. Essa de fogo e enxofre. Só que a Bíblia diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa que Jesus então veio aqui para tomar o meu lugar e o seu lugar. Ou seja, Jesus veio aqui para morrer no nosso lugar. A morte que nós merecíamos, Jesus morreu por nós. Não é incrível isso? É incrível. Foi isso que Jesus Cristo fez. Louvado seja Deus. Como foi que isso aconteceu? Bom, para Jesus morrer por nós, ele precisava se tornar um de nós. Ele precisava vir aqui. Ele precisava descer do céu aqui. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nasceu em Belém, como diz Miqueias capítulo 5, verso 2. Ele nasceu de Maria, como diz Isaías 7,14, Isaías 9,6. Ele veio a esse mundo, nasceu aqui, andou entre nós, tomou a forma humana, foi uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Veio aqui como um cordeiro. Como um cordeiro que era levado ao matadouro, Jesus veio e foi levado até a cruz. E eu quero que você saiba que o propósito principal pelo qual Jesus Cristo veio à terra foi exatamente morrer por nós.
por incrível que pareça. Jesus veio aqui decidido a morrer por nós. Veja o que diz a Bíblia a respeito disso. Abra comigo a Bíblia em João 3,16. João 3,16 fala assim. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, enviou Jesus Cristo aqui. Esse é um ponto. Segundo ponto, Jesus veio aqui para isso. Veja comigo Isaías 53. Isaías 53. Versículo 3, diz assim, falando de Jesus, diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Percebeu? Ele levou sobre si os nossos pecados. Olha o número 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Olha o 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esse texto é tão claro, tão profundo, tão sério, que dói no peito da gente, não dói? Quando você lê isso daqui. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Eu fico pensando nisso. Jesus então veio a esse mundo para desfazer, para destruir as obras do diabo. Por isso Jesus, ao tornar-se um de nós, ele vai até a cruz. Ele permite ser preso. Ele permite ser julgado e condenado. Ele permite isso, porque se ele quisesse, ele levantaria a mão e acabaria com tudo. Se ele quisesse, ele levantaria um dedo e mataria todos. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Amém? Por isso, Jesus permitiu ser levado. Eu fui até o jardim do Getsemane, lá onde Jesus se ajoelhou e orou por mim e por você. Eu estive ali perto daquelas árvores, onde Jesus tocou, onde Jesus chorou, onde Jesus transpirou gotas de sangue. Foi ali que Jesus orou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Foi um momento dramático em que Jesus confirma a decisão de morrer na cruz por nós. Oh, quanta dor ele ali sofreu. Depois, Jesus então sai do Getsemane, quando ele é traído por um beijo de Judas e é entregue na mão dos inimigos, dos homens dominados e possuídos pelo inimigo. E Jesus então é levado, aí ele é julgado, ele é condenado, aí colocam sobre ele uma coroa de espinhos, depois uma cruz nas costas, e Jesus começa a caminhar trôpego, começa a caminhar ali com aquela cruz nas costas, sangrando, com fome, com sede, com frio. E ele vai pela Via Dolorosa. Eu estive na região da Via Dolorosa. Depois Jesus vai até o Calvário. E lá no Calvário, ele foi crucificado. A crucificação de Jesus foi precedida por um sofrimento terrível, que nunca na história humana
alguém passou e jamais passará. Jamais. Tudo isso por causa do pecado. Tudo isso por causa da rebeldia do Lúcifer. Tudo isso porque um dia aquele anjo querubim, com inveja, com ciúmes, com orgulho, com prepotência, permitiu o pecado surgir no coração dele. Então agora, para nos salvar do pecado, Jesus toma o nosso lugar, assume a nossa culpa e morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele abre os braços. Essa posição de Jesus abrindo os braços mostra algumas coisas para nós. Mostra que ele está de braços abertos para salvar você, mas também mostra que Deus estava ali fazendo ou transmitindo uma mensagem que podia unir o homem com Deus. A haste da cruz horizontal era para mostrar o amor ao próximo e a haste na vertical, o amor a Deus. Jesus finalmente diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre. Ali naquela hora, houve trevas por toda parte. Escureceu. Em pleno meio-dia, 3 horas da tarde, escureceu. O sol escondeu o rosto. A lua apareceu vermelha como sangue. Houve silêncio no céu e na terra. Depois a terra tremeu quando Jesus morreu. Meu amigo, esse é um assunto muito sério. Ali Jesus pagou o preço do pecado. Ali Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar. Sim, ali ele se entregou para nos salvar. Amém. Obrigado, Jesus. Dá para entender Romanos 6:23? Eu acho que sim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus se entrega, morre em nosso lugar. E depois, ao ser sepultado, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele sai da sepultura, sai da terra, ressuscita, está vivo e está no meio de nós. Amém. Na região de Jerusalém, em Israel, existem 2 ou 3 lugares possíveis de onde teria sido a sepultura de Jesus. E eu fui lá, visitei esses lugares todos e entrei nos lugares onde se acredita que poderia ter sido a sepultura de Jesus. São 2 ou 3 lugares onde não se tem certeza que foi a sepultura de Jesus, mas um daqueles 3 foi. E eu estive lá. E nos 3 lugares, a sepultura está vazia. Significa que Jesus está vivo. Ele ressuscitou e garantiu para você e para mim a salvação, a vida eterna. Jesus venceu o mal, venceu Satanás, venceu tudo na cruz do Calvário. A vitória de Jesus é a minha vitória, é a sua vitória. A vitória de Jesus é a vitória sobre o pecado, sobre o mal. Nós queremos tratar dessa vitória, nós queremos tratar dessa salvação, nós queremos tratar dessa bênção maravilhosa que aconteceu na cruz e na ressurreição. E faremos isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já.
Que maravilha, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco desse tema em que nós falamos sobre a origem do mal e ao mesmo tempo o plano de Deus para resgatar-nos do mal, do pecado. E agora, nesse terceiro bloco, eu quero tratar com você da maravilha que foi a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre o inimigo. Esse assunto é fundamental para que a gente possa entender quando se prega sobre a grande esperança, a bendita esperança. Dentro da Bíblia, nós encontramos o que aconteceu na ressurreição de Jesus. E eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. Aliás, a gente vai pegar um pouco no capítulo 23, no finalzinho, para logo emendar com o 24. O capítulo 23, a partir do verso 50 em diante, descreve o sepultamento de Jesus. E diz que Jesus foi sepultado numa sepultura que era de um homem chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio. Então ele pediu o corpo de Jesus e sepultou numa sepultura nova. A Bíblia também diz que os romanos botaram uma pedra na porta e botaram um selo na pedra, dizendo o seguinte: essa pedra aqui é para que ninguém roube o corpo de Jesus e depois diga por aí que Jesus ressuscitou. Botaram uma pedra lá e botaram soldados na porta. Quanta ignorância, quanta infantilidade, você não acha? Botar uma pedra para impedir a ressurreição de Jesus? Eles pensaram assim: alguém pode roubar o corpo dele e dizer por aí, ele ressuscitou. Então botaram a pedra e os soldados. Bom, você já sabe que não adiantou nada, né? Jesus ressuscitou, a pedra foi jogada longe, os soldados desmaiaram e Jesus saiu de lá. É assim que diz a Bíblia. Agora vamos para Lucas 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Número 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Número 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Número 6. Então, eles disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando na Galileia. Até aqui. Veja a frase dos anjos: ele não está aqui, ressuscitou. Outra frase: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Frases que deixam claro, ou deixam muito claro, o episódio da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, amigo. Jesus está vivo. Então, nós podemos dizer aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas, porque Jesus está vivo. E o fato de Jesus ter ressuscitado garante a nós também a certeza de que um dia ressuscitaremos. E garante a nós também a vida eterna. Jesus ressuscitou e depois de permanecer 40 dias na terra, ele então ascende aos céus, ele volta para os céus. E Jesus, nesse momento, está no céu, está no santuário celestial, fazendo, sabe o quê? Intercedendo por nós, lá no santuário celestial. Como diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É isso que ele está fazendo hoje. E aí você para e pensa o seguinte: e pastor Luiz, o que eu tenho que fazer então? Jesus já morreu por mim, já ressuscitou, intercede por mim, o que eu tenho que fazer então? Sabe o que você tem que fazer hoje? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma entrega. Assim como Jesus um dia decidiu vir aqui e morrer por você e por mim, hoje você precisa também fazer uma decisão. A decisão de morrer, não na cruz, não uma morte literal, mas você deve decidir morrer para o pecado. Ou seja, você precisa tomar uma decisão
de aceitar Jesus na sua vida. O que significa aceitar Jesus na vida? Significa reconhecer e aceitar que a morte de Cristo na cruz foi a morte substituta para você, que Jesus tomou o seu lugar. Segundo, você precisa aceitar que a ressurreição de Jesus é que garante a você a vida eterna. Se você aceitar Jesus no seu coração como seu salvador pessoal e andar com Ele, caminhar com Ele, você estará com a salvação garantida, com a vida eterna garantida. E é isso que você precisa fazer hoje. Eu estou pregando, estou falando para um homem que tem lutado para aceitar Jesus, que tem lutado para abrir o coração, que não tem conseguido fazer uma entrega total. Eu estou falando para uma pessoa que precisa fazer essa decisão. Então hoje, meu amigo, é o dia da sua decisão. Eu não conheço você, não sei o seu nome e nem onde você está, mas pode ser que você esteja agora em casa, sentado numa cadeira, assistindo a Arena. Talvez você parou por um acaso. Você acha que foi por um acaso? Mas não foi. Foi por providência. Estou falando para você que é um empresário, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem paz no coração. Uma pessoa que tem muitos recursos materiais, mas não tem harmonia, equilíbrio na sua vida espiritual e no seu coração. Estou falando para você, meu amigo, que precisa hoje abrir o coração e de maneira humilde entregar a vida a Jesus. Se você fizer isso, Jesus vai entrar no seu coração e vai mudar sua vida. Estou falando agora para um médico. Para você médico, que nesse momento conseguiu um espaço na agenda e está aí assistindo a Arena do Futuro. Você é médico, né? Mas talvez você precise de uma cirurgia no seu coração. E talvez essa cirurgia que você precisa é aquela cirurgia que só Jesus pode fazer. Então, meu amigo, venha, não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus é o médico dos médicos. Ele ama você e Ele pode abençoar você agora. Então, abra o coração, deixe Cristo entrar. Mesmo que você não tenha fé suficiente, de repente você diz, pastor, mas eu não consigo crer em tudo. Não tem problema, venha a si mesmo, venha do jeito que estás. E Jesus vai te abraçar, vai te receber e vai te transformar. Eu estou falando agora para um jovem que passou a noite toda na balada, numa boate, quem sabe numa casa noturna, e agora está aí sentado, se sentindo mal, se sentindo humilhado, se sentindo um lixo, assistindo a Arena. Eu quero que você saiba que Jesus ama você. E hoje é o dia em que Ele vai entrar no seu coração. Mesmo sendo um coração pecaminoso, mesmo você se sentindo a pior pessoa do mundo, Jesus morreu por você, meu amigo. Jesus ressuscitou por você, minha amiga. E Ele vai abençoar você agora. Acredite nessas palavras. Deus tem um plano para você. Estou falando para uma mulher que tem andado por aí e tem inclusive vendido o seu corpo. Estou falando para uma garota de programa. É para você, que as pessoas olham para você como um objeto, usam você e você não consegue se livrar disso, não é mesmo? Jesus ama você, Ele tem um plano para a sua vida espiritual. Jesus quer salvar você, Ele quer entrar no seu coração hoje. Abra o coração, deixe Cristo entrar na sua vida e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos. Então eu vou sentar aqui e queremos conversar um pouquinho mais a respeito desse tema. Eu estou falando para uma pessoa evangélica. Você é evangélico, você frequenta uma igreja, não frequenta? Mas você não tem paz no coração. Você não dorme à noite bem. Você é membro de uma igreja, mas falta alguma coisa, não falta? Eu sei que falta. E é com você que eu quero falar. Você acompanha Novo Tempo. Você é membro da igreja. Você tem vivido como um cristão aparente,
Mas você sabe que você não tem sido verdadeiro, não é mesmo? Falta uma decisão mais profunda, mais sincera. Falta uma entrega total. Então hoje, Cristo chama você. Cristo está chamando você que é evangélico. Você que é católico. Você está cansado, não está cansado? Sempre a mesma coisa, não é? Sempre tudo igual. Jesus ama você. Estou falando com você que é espírita. Você que sente um vazio no coração. Você que não consegue sentir-se realizado. Esse é o momento de você abrir o coração. Eu mencionei vários tipos de pessoas, várias situações. Hoje, eu quero que você entenda que Jesus está bem perto de você. Jesus está perto de você. Jesus está do seu lado agora. Aí na cama, sentado ao seu lado, aí no sofá, nessa cadeira do seu lado. Jesus está com você agora aí nesse hotel, onde você se encontra. Agora só falta o seguinte, você chegar mais perto de Jesus. E junto comigo, venha comigo. Eu sou o seu pastor. E eu quero conduzir você a Jesus. Venha, chega mais perto um pouquinho. Jesus já está perto de você, mas falta você fazer uma entrega, falta você fazer uma decisão, falta você se entregar, falta você dar um passo de fé, falta você criar coragem, falta você deixar de lado o medo, deixar de lado, quem sabe, a vergonha, quem sabe o preconceito. Ei, chegou a hora, venha conosco, abra o coração, deixe Cristo entrar na sua vida. Ele vai entrar, Ele vai revolucionar sua história, Ele vai mudar sua vida, vai mudar seus pensamentos, vai mudar seu coração, vai abençoar seu casamento, vai abençoar sua casa, seus negócios, seu trabalho, sua saúde, sua vida. Venha, deixe Cristo entrar. E aí, tudo bem? Eu estou feliz porque você veio. Eu estou feliz porque você está de coração aberto. Eu estou feliz porque você está aqui diante, não somente de mim, mas nós dois estamos diante de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero entregar sua vida para Deus agora. Eu vou entregar a sua e a minha. Quando eu falo eu vou fazer isso, é porque eu sou pastor, mas nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos fazer isso juntos. Entregar a vida a Jesus. E depois dessa oração, você vai procurar a igreja adventista do sétimo dia. E vai procurar o pastor da igreja. E vai dizer assim, pastor, eu assisti o Arena e o pastor Luiz pediu para eu vir aqui. E eu estou aqui, eu quero conhecer mais da Bíblia, eu quero nascer de novo, eu quero ser batizado, eu quero entregar minha vida. Me ajuda, pastor. E o pastor vai te ajudar. Os pastores da igreja adventista são todos queridos, especiais, e eles têm experiência, eles vão te receber de braços abertos. Faça isso e você depois vai me contar as bênçãos que você irá receber. Vamos orar? Incline sua cabeça. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque Jesus venceu o mal na cruz. Muito obrigado porque o amor venceu o ódio. Muito obrigado porque a Tua misericórdia foi manifestada na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Espírito Santo. Nós te aceitamos como Salvador pessoal, ó Jesus. E essa pessoa que está orando comigo está de coração aberto, entregando a vida ao Senhor. Pai, abençoe essa pessoa. Coloque a Tua mão sobre esse empresário, esse médico, essa dona de casa, esse jovem, essa garota de programa, esse rapaz que passou a noite em lugares indevidos. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre essa pessoa que está no hotel, em casa, quem sabe no trabalho. Nós entregamos essa pessoa nas Tuas mãos. Cuida dela, abraça, beija essa pessoa, toca o seu coração, expulsa o inimigo para bem longe e conceda vida eterna a essa pessoa. Te pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.